O urso é um animal contraditório. Por um lado, como herói dos contos de fadas russos, age como um sábio e gentil mestre da floresta. Mas se você olhar a verdade da vida selvagem nos olhos, então é um dos predadores mais perigosos dos quais é muito difícil escapar. Se você já sentiu aquele medo arrepiante de encontrar um urso em seu habitat, saberá que não estou exagerando em nada. Este é o canal Eternidade Lab, um laboratório de conteúdo sempre relevante. Eternidade Lab. Estes dois pilotos corriam alegremente pela floresta em motocicletas, quando de repente, bem no meio da estrada, um enorme urso pardo apareceu em seu caminho. O motorista assustado bate no freio, e o urso, talvez também assustado com o aparecimento repentino da motocicleta, corre para a floresta. Essa é a cena toda. Mas o que os motociclistas devem fazer agora? Imprudentemente continuar dirigindo ou voltar para trás. Quem sabe quantos ursos mais podem estar nos arbustos e onde eles aparecerão novamente? Se você pensa que os ursos vivem apenas em matas profundas, então você está enganado. Eles podem monitorar os limites do seu terreno de jardim. 3 jovens amigos foram dar um passeio ao longo da estrada de asfalto na floresta e tudo parecia pacífico, até que um enorme urso adulto caminhou em direção a eles a partir deste mesmo matagal. Não é bom entrar em um confronto por território com um adversário desses. E no início os caras surpresos pararam mortos em suas pistas. O predador claramente iria cruzar seu caminho. Embora eles estivessem chocados, mas graças ao desejo de não perder a cara na lama na frente um do outro, todos eles tentaram manter a calma juntos. Os amigos ficaram onde estavam, tentando fazer barulho, batendo palmas e gritando para tirar o urso do caminho. No final, irritado com os sons, o urso decidiu voltar para a floresta. Todo mundo gosta de aproveitar o sol, tanto turistas quanto moradores da floresta. Em um dia quente e tranquilo, a menina e sua amiga estavam caminhando na floresta, apreciando as belas vistas e sons da natureza. De repente, do nada, um enorme urso negro apareceu em seu caminho. Não estava andando ao longo do caminho, mas atravessando-o, também aproveitando a chance de aproveitar o tempo. Pode-se argumentar que os corações dos jovens batem mais rápido. É claro, a menina estava assustada, mas ela manteve a calma. Ela deu um passo para trás, permanecendo virada para enfrentar o animal, e começou a fazer alguns sons. Isso foi muito correto. Desta forma, ela deixou o animal saber que não tinha medo dele, e teve a oportunidade de avaliar visualmente a situação. Deixe-me lembrá-lo que seria errado virar as costas ao predador e correr. O urso também parece ter confundido os turistas com os habitantes locais, que estavam fazendo seus negócios e se retiraram para uma floresta escura profunda. Outro casal feliz decidiu dar um passeio romântico nas profundezas da floresta, cercado por grandes árvores e pelos sons da natureza. No entanto, o grande urso ia dar o mesmo passeio. Eles quase se encontraram nariz a nariz, separados por troncos enormes, mas eles se viram a tempo. Observando a neutralidade, eles procederam paralelamente um ao outro, mas ao mesmo tempo o homem disse afável: "Bem feito, companheiro, siga seu próprio caminho." Keep going. That's a good boy. That's a good boy. Keep going. Não se sabe se o urso entendeu o significado, mas desta vez, o encontro cara a cara foi evitado. Um grupo de amantes da natureza encontrou uma trilha de caminhada deslumbrante, onde cada lufada de ar fresco e vistas da vida selvagem é energizante. Mas este caminho é demasiado estreito para os turistas e um urso passarem uns pelos outros. Como um raio do azul, um urso pardo aparece lentamente na estrada, e as pessoas não têm escolha a não ser dar lugar a ele. Não perturbe o predador se ele saiu para a floresta a negócios, e você está apenas vagando contemplando os arredores. Então o predador pode fingir que ele simplesmente não notou você no meio de uma paisagem pitoresca. E você vai se separar como navios no mar.
A alma aventureira decidiu fazer caminhadas, não tendo a menor ideia de que há mais perigos na floresta do que romance. E assim aconteceu. O turista caminhou ao longo da trilha e bam! Um urso negro apareceu do matagal para encontrá-lo, uma surpresa inesperada. O urso parece curioso quando se aproxima e cheira. Parece estar calmo e só quer brincar de esconde-esconde. Mas o turista se esconde atrás de uma árvore, não por desejo de apoiar o jogo. Ele está febrilmente pensando em como distrair a atenção do urso e joga sua jaqueta para ele. O urso estuda e não mostra sinais de agressão. Provavelmente, se o homem conseguiu manter a calma, eles até conseguiram ter uma aparência de comunicação. Um homem de cerca de 30 anos caminha tranquilamente por uma estrada florestal quando, de repente, 2 enormes ursos negros aparecem em seu caminho. Como você gosta da situação? Numa tentativa desesperada de parecer destemido, ele estendeu os braços para parecer visualmente mais alto do que o urso, brincando de outro predador. E embora seu coração estivesse batendo descontroladamente de medo, o homem tentou manter uma cara fria. Naturalmente, naquele momento, ele não teve escolha, a não ser orar pelo melhor conjunto possível de circunstâncias para que o urso não tivesse contra-agressão. Um par de ursos curiosos se aproximou dele, mas ainda assim eles decidiram não mexer com a criatura desconhecida e partiram pelo mesmo caminho. Os 2 amigos passeavam tranquilamente pelo caminho da floresta, até se depararem com um grande urso negro. Naturalmente, ele perturbou seu humor sereno. No início, eles tiveram que recuar alguns passos e depois agir, gritando, batendo palmas e fazendo barulho para fazer o urso sentir sua vantagem. O urso parou para avaliar a situação. Você deve concordar, ao contrário das pessoas, ele não experimentou um ataque de pânico. Durante algum tempo, a enorme besta continuou a aproximar-se, mas quando os caminhantes aplicaram um spray de segurança especial com a inscrição de ursos, acabou por recuar. E enquanto eles continuavam a gritar e acenar com as mãos, ele deixou o palco barulhento. Em geral, a conclusão é que você pode gritar tão alto quanto quiser, mas um spray anti-urso ainda é mais correto. É melhor não ser mesquinho e comprá-lo em caso de passeios na floresta. Disse que a melhor maneira de evitar problemas ao encontrar um urso não é tentar fugir dele, mas encontrar abrigo no topo, como subir em uma árvore. Mas é fácil dizer, e não é fácil subir a um pinheiro num segundo. Este turista, com uma mochila no ombro, entrou numa floresta densa, sem saber que um encontro aterrorizante o aguardava. Alguns minutos depois, ele já está fugindo de um enorme urso negro. Concordo, o pânico aqui não é o último participante dos eventos. Um homem corre pela floresta até quebrar galhos, e uma besta colossal corre em sua trilha. Em desespero, com o coração palpitante, ele decide subir em uma árvore. E ele tem que literalmente lutar por sua vida, agarrando-se a galhos enquanto suas pernas balançam bem na frente do rosto do urso. Ele mostra determinação inflexível e arranha uma árvore com o único objetivo de chegar à sua presa. Com força redobrada do desespero, o cara continua subindo no tronco na tentativa de chegar ao próximo ponto de apoio. Mas quem disse que ursos não sabem subir em árvores? No final, o urso não persistiu e deixou o fugitivo sozinho. Mas subir em uma árvore é metade da batalha. Afinal, você ainda precisa descer dela. E se o urso estiver em emboscada nas proximidades? Em geral, ninguém ficou ferido neste episódio, mas por algum milagre, o cara se deparou com uma árvore adequada ou um urso preguiçoso adequado. Você já descobriu que há um spray anti-urso por aí, e por mais engraçado que pareça, ursos não são mosquitos. Mas tal coisa pode ser muito útil se você se encontrar em uma área deserta nas montanhas do Alasca. Esta empresa definitivamente não se arrependeu de ter levado tal spray com eles. Irmão e irmã e seu fiel companheiro peludo foram passear na floresta da montanha, mas eles não suspeitaram que uma reviravolta inesperada dos acontecimentos os aguardava. A caminhada foi subitamente interrompida por um silvo agudo por trás das árvores. Durante algum tempo, os caminhantes não conseguiram identificar a fonte do ruído. No início, pareceu-lhes que poderia haver um lince, mas de repente, um urso atravessou-os e bloqueou-lhes o caminho. Quando os caras tinham muito pouco spray restante, eles começaram a entrar em pânico, porque não se sabia quantos ursos poderiam estar escondidos e de onde poderiam vir. Involuntariamente, o pânico tomou conta deles e, com gritos de socorro, a empresa desceu urgentemente o morro.
É assim que um passeio inofensivo na natureza em um dia ensolarado pode se transformar em uma experiência desoladora. Um grupo de caminhantes com um guia experiente fez caminhadas ao longo de caminhos rochosos. Eles estavam apreciando o ar fresco e belas vistas, quando, de repente, um grande urso preto saiu de trás das árvores maciças para o caminho. O grupo tinha uma vantagem: números, e com seus gritos eles conseguiram estabelecer o controle na estrada. O guia pediu ao grupo para fazer um barulho mais alto, então o urso percebeu que eles não tinham medo dele, mas o expulsou do caminho. Devo dizer que os turistas foram cautelosos. Nem todos os dias você tem que andar com um urso no mesmo caminho. E quando ele começou a recuar para o deserto, todos ficaram aliviados e espantados ao mesmo tempo. Descobriu-se que havia medidas para influenciar esses predadores destemidos. Rastreadores e guias experientes sempre aconselham você a fingir ser grande e fazer muito barulho. Se o urso perceber que você é uma gangue, então muito provavelmente ele não vai querer mexer com... A floresta é espaçosa o suficiente para todos. Você pode evitar uma colisão com um urso e pacificamente seguir seus caminhos separados. Ou você pode provocar o animal e criar problemas ao máximo. Tudo depende do comportamento correto. Agora vamos mostrar-lhe um anti-exemplo. Nas profundezas da floresta, havia duas pessoas sozinhas. Um cara que absorve as vibrações pacíficas da natureza e um habitante dessa mesma natureza, um jovem urso. O turista estava completamente inconsciente da ameaça oculta nas proximidades. E quando ele encontra um urso, em vez de permanecer calmo e recuar, ele faz uma coisa estúpida. Por algum motivo, ele chuta o urso. Esta provocação leva a um ataque. E piscar diante dos nossos olhos são as terríveis consequências de ações precipitadas. Deve-se dizer que o jovem naturalista azarado recebe um mínimo de lesões. Ele saiu com uma mordida desagradável na mão. Então a lição foi aprendida de uma vez por todas. É bom que a mão tenha permanecido no lugar, mas muito provavelmente eu tive que fazer várias vacinas. É uma pena que não haja vacinas contra a estupidez. Se você se deparar com uma caverna em uma área deserta e você está explodindo de curiosidade para brilhar uma lanterna nela, esteja preparado para que em poucos segundos você possa ter que correr de cabeça pela encosta da montanha. Estes dois amigos exploraram cantos longe da agitação da cidade, à procura de um lugar isolado para relaxar. Mas muitas vezes acontece que um lugar adequado é ocupado, sem saber que uma descoberta fantástica os aguardava. Turistas empreendedores espiaram a pequena caverna, armados com suas lanternas. Quando seus raios atingiram algo escuro, descobriu-se que um enorme urso estava enrolado na caverna. Os caras tiveram sorte que ele não acordou imediatamente de um sono profundo, e até que ele correu para atacar, eles foram capazes de observar o predador em seu quarto acolhedor com prazer. É claro que eles correram muitos riscos, mas o incrível avistamento de um urso dormindo serenamente definitivamente lhes deu muitas impressões da vida na natureza. Se você não é um residente do Alasca, então é improvável que encontrar um urso em uma caminhada no campo pareça ser a norma para você. Este grupo de turistas explorou recantos da reserva natural com câmeras e binóculos. Viram cartazes a alertar para animais selvagens, mas não contaram com um confronto cara a cara. De repente, dos recessos do parque, um enorme urso pardo, o rei indiscutível do deserto do Alasca, apareceu à sua frente. Talvez até a rainha, e numa posição interessante, pudesse ter sido um encontro perigoso. Em aparência e tamanho, o pardo está perto da subespécie siberiana do urso pardo, mas suas garras atingem um comprimento de até 15 centímetros, por isso não pode subir em árvores e principalmente penteia o matagal da floresta ou caça peixes em rios. O urso descuidadamente anda pela área ao redor dos turistas. Eles provavelmente sentem uma combinação de excitação e medo.
Quando o urso fecha a distância e se aproxima para uma saudação pessoal, seus corações batem como tambores. Mas esses turistas estão fazendo a coisa certa. Eles permanecem imóveis como estátuas congeladas. Em uma floresta densa, um arqueiro experiente está se preparando para uma batalha com um formidável urso negro. Ele já puxou a corda do arco e a flecha pode voar a qualquer momento. Um enorme urso aparece à vista e se aproxima diretamente dele. Quando o dedo está no gatilho, o assunto é decidido em uma fração de segundo, mas de repente, o urso é distraído para perseguir seus companheiros. Um momento feliz. Ninguém ficou ferido nesta reunião porque é estúpido atirar uma flecha se você não sabe quantos ursos estão ao seu redor na floresta. Se ferir um, não pode deixar de se encontrar com os outros. Quando o urso se aproxima do arqueiro, ele emite um ronco assustado e se retira às pressas para a floresta. Por outro lado, eu resumiria da seguinte forma: se você tem apenas um arpão, você não deve provocar uma escola de tubarões. Este incidente na Romênia fez vibrar as pistas de esqui com entusiasmo. Toda a gente estava a gostar de esquiar nas pistas nevadas, quando de repente ele estava a correr muito rápido na neve rolada. E quando a patinação esportiva é substituída por correr em pânico, então, salvando suas vidas, você pode cometer um erro e se machucar. Imagine que você não tem a capacidade de fugir do urso e olhar para trás e ver até onde ele está, mas o bater alto do seu coração abafa todos os outros sons e você sabe com certeza que o urso está correndo em seus calcanhares. Quem sabe, talvez ele só gostasse de assustar as pessoas e ele não ia atacar, ele estava apenas brincando. Em algum momento, o predador parou de perseguir o grupo e voltou para a floresta. Mas só podemos adivinhar que onda de alívio os esquiadores experimentaram quando o perigo acabou. Acontece que todo mundo no México adora comida picante com molho de tomate, e os ursos também. Aparentemente, o cheiro a tacos atraiu este intruso para um piquenique num parque perto de Monterrey. Estas pessoas estavam a celebrar o aniversário de um rapaz chamado Santiago ao ar livre. Agora você vai entender que o México é o mesmo país onde um urso pardo pode de repente pular em sua mesa e comer tudo impunemente. A mãe da criança Silvia cobriu o rosto do menino com as mãos e ela mesma teve que assistir enquanto tudo o que ela amorosamente preparava para o feriado, tacos e enchiladas, era devorado por um enorme urso. Aparentemente ele gostou da comida, pois comeu seu recheio e foi embora, completamente satisfeito, deixando mãe e filho ilesos. Provavelmente desde então tem passado férias apenas em sua própria casa. Um grupo de amigos sentou-se ao redor da fogueira, conversando alegremente e apreciando os aromas da fumaça. E, inesperadamente, juntou-se a eles um urso negro adulto, que curiosamente explorou seu abrigo e até tentou comunicar. Aproximou-se de um dos turistas e tentou morder o joelho. No nosso entender, um urso não tem outra forma de dizer olá, senão lambê-lo ou prová-lo no dente. Ao contrário dos cães, não lhe dará uma pata. O principal é avaliar corretamente seu comportamento. Aqui você pode traçar um convite lúdico à comunicação, em vez da intenção de atacar ou assustar. Assim, um grito de "hoje não, companheiro" é suficiente para não transformar um encontro casual em uma interação próxima. Pensou também que o cheiro a fumo assusta os predadores florestais? Então pensei, mas provavelmente as salsichas já estavam fumando nessa fumaça. Após o pôr do sol, a família aconchegada junto à fogueira. Eles iam contar histórias interessantes, assar algo delicioso no fogo e se divertir. Mas de repente eles tiveram um convidado não convidado da floresta. Atraídos pelo cheiro apetitoso de assar, um enorme urso apareceu em cena. Ele literalmente enlouquece, demolindo o cooler e começa a causar estragos. Todos congelaram como estátuas ao redor do fogo, exceto um homem corajoso, que com a ajuda de uma lanterna brilhante piscando, afugentou o urso. Embora todos exalassem quando o urso desapareceu, eles ainda estavam morrendo de medo, e o bater de seus corações deve ter sido ouvido por vários metros ao redor. O comportamento típico de um turista que em um safari de vida selvagem aprecia lanches no carro é compartilhá-los com animais que parecem fofos e famintos.
Eu quero muito sentir pena do urso na beira da estrada e tratá-lo com um pretzel. Não é à toa que o pardo está sentado aqui. Ele provavelmente está acostumado a tomar guloseimas de transeuntes. Este turista é completamente fascinado pelo pardo selvagem e quer oferecer-lhe uma peça diretamente de suas mãos. A ideia é tão selvagem quanto o urso. Agora você vai ver, o urso quase cortou a guloseima junto com a mão de uma mão generosa. No início, mostrando curiosidade e cautela, o urso se aproxima para explorar o cheiro da guloseima e em algum momento pega o lanche tão rapidamente que é improvável que o turista tenha tempo de puxar a mão para longe. A melhor coisa que você pode fazer para tratar animais selvagens é jogar comida atrás do carro e não abrir as janelas e ainda mais as portas largas. Um urso não é um cão, não sabe tratar-se bem. O homem estava completamente imerso nas malas e não fazia ideia do hóspede inesperado que se dirigia para o seu carro. O filhote de urso estava curiosamente explorando os arredores, aparentemente na esperança de se apossar de algo saboroso. Ele quase subiu no carro. Talvez houvesse um cheiro de comida de lá? O homem não se assustou quando viu o urso. Ele até se aproximou e cheirou as pernas. Como o homem mostrou que a companhia peluda não o envergonhava, manteve-se bastante relaxado e não tentou afastar o filhote de urso. Porém, ao mesmo tempo, tentou não fazer movimentos bruscos para não irritar o curioso convidado. E aqui está um enredo adequado para o terror. Um jovem vai passear à noite, calça tênis e pega num casaco, pronto para desfrutar da atmosfera calma do campo. Batendo a porta da frente, ele começa a descer os degraus. Uma noite calma é iluminada pelo brilho suave da lua. E no meio deste quadro sereno, nas escadas da sua casa aparece o urso! O coração do jovem pula uma batida. Ele é tomado pelo pânico. Ele está febrilmente procurando as chaves e tentando abrir a porta o mais rápido possível. Se você já teve pesadelos, então algo semelhante acontece com mais frequência neles. A mão não encontra as chaves no bolso onde você as colocou um segundo atrás. A chave em sua mão treme, a fechadura não gira e o coração bate um ritmo frenético. Naquela noite, a caminhada não foi um sucesso, mas nada de desagradável aconteceu mais. O urso se entregou na hora certa. Agora você já sabe, é melhor manter a chave pronta. Em uma manhã ensolarada, uma jovem saiu de casa para o quintal e seu filho de 5 anos abre a porta em seguida. De repente, no arco, ele percebe um convidado não convidado. Um filhote de urso chegou ao seu local tão curioso quanto o menino. A mãe ordena imediatamente que o filho entre em casa, ao que o menino responde: "Eu gosto do urso." Ele não tem medo do filhote de urso, ele simplesmente não sente perigo. No entanto, a mulher o faz se esconder rapidamente na casa e o urso também decide fugir da surpresa. Provavelmente, ele estava contando apenas com um gostoso para o café da manhã, mas não para conhecer os donos. Muitas pessoas gostam de se instalar no deserto, apreciando o canto dos pássaros e o barulho das árvores. Mas em algumas áreas, produtos relacionados estão ligados a este bem-estar. Este senhorio estava programado para uma manhã clara e fresca com uma chávena de café no terraço. Mas ninguém convidou o urso para um café. Como a anfitriã ficou surpresa ao ver enormes patas no corrimão da varanda. Aparentemente, ele estava procurando algo curioso e primeiro fez uma bagunça entre os comedouros de pássaros e depois foi para a varanda. Afinal, se você se sente o dono da casa, você deve mostrar e provar isso. O grito da mulher fez o urso soltar o corrimão e ao mesmo tempo dizer adeus à ideia de aproveitar os raios do sol no chão do terraço.
O homem estava sentado em sua varanda, desfrutando de uma noite calma, quando de repente um enorme urso decidiu invadir a casa da rua através da cerca. Ele estava interessado nos filhotes que estavam brincando no terraço. Sem pensar por um segundo, o corajoso dono correu para o urso, usando todos os meios improvisados para criar obstáculos em seu caminho. Ele jogou o balde, empurrou o banco e entrou em combate corpo a corpo com ele. Na tentativa de proteger os filhotes, o homem nem pensou em si mesmo. Seu objetivo era se antecipar ao predador e dar-lhe uma rejeição adequada. O banco como barreira acabou por ser eficaz. O urso não conseguiu entrar na casa. No entanto, o dono teve de participar num confronto tenso. Num dia claro, no quintal de uma pacata zona suburbana, um enorme urso decidiu estabelecer a sua própria ordem. A comichão da curiosidade levou-o a roubar uma lata, e foi neste momento que o dono o apanhou. Sob um grito rude de "Ei, o que você está fazendo?", o urso começou a procurar maneiras de recuar e encontrou a mais curta. Ele rompeu a cerca de madeira. No entanto, os animais selvagens não se importam com o seu trabalho e despesas. Eles apenas veem ou não veem uma saída. Neste caso, a saída é uma solução mais segura do que o confronto. Portanto, era mais rentável para o proprietário suportar um buraco na cerca e uma lata perdida do que incorrer em consequências imprevisíveis. Um dia imaculado à beira do lago, um casal de amigos estavam apenas indo relaxar ao sol com um piquenique e pesca, tomando bebidas. Mas eles não foram para o seu próprio terreno. Logo o dono apareceu e examinou ocupado o que eles estavam fazendo. Um enorme urso cheirou e inspecionou todo o equipamento e comida, até tentou virar o refrigerador com bebidas. Durante a invasão da patrulha de ursos, os amigos tentaram manter a calma, não tremendo um músculo ou emitindo um som. Eles apenas deixam o urso explorar a área. Como já estabelecemos, a primeira qualidade de um urso é a curiosidade. E, se não for provocado a hostilidade, satisfará os seus interesses e deixar-vos em paz. Suponho, até apanhar peixe na sua margem. Num dia frio, a família descia o rio num pequeno barco. Eles nadaram em águas calmas, cercados por uma floresta verde exuberante, e não esperavam encontrar um nadador. No caminho, eles encontraram um urso preto flutuando ao longo do rio, que estava claramente tentando se aproximar deles. Quem sabia se ele queria descansar na jangada ou se fazia parte de seu plano de caça, mas o urso continuou a segui-los por um tempo. Ele claramente tinha intenções, e as pessoas no barco queriam se livrar da perseguição o mais rápido possível. Portanto, saiba que os ursos são excelentes nadadores e não se importarão de atacar mesmo na água. Se você não quer se sentir como um salmão, não se aproxime e não seja tocado pelo fato de que o urso decidiu nadar. É melhor empurrar e salvar-se com antecedência. Estes turistas aventureiros aventuraram-se numa incursão fluvial no deserto de Kamchatka. Sim, há um certo charme em um passeio de barco de conto de fadas ao longo de uma costa deserta. Mas você precisa entender que deserto não significa desabitado, mas sim o contrário. Eles não tinham ideia de que um enorme urso estava vagando pelo mato, atraídos pelo barulho do barco e pelo cheiro das pessoas. Não se engane, os animais selvagens têm um excelente olfato que distingue o cheiro humano. Além disso, muitos deles não acham nada atraente. O perfume e o cheiro de cigarros só irritam mais o olfato do animal. Quando os turistas veem que um enorme urso está correndo atrás deles, eles experimentam algo semelhante ao pânico, apesar da fronteira de água entre eles. O fato é que as intenções do urso claramente vão além da simpatia. Você pode sentir a verdadeira força formidável da natureza nele. O grupo de turistas não teve escolha, a não ser gritar no alto de suas vozes para bloquear o rugido de trovão do urso. Apenas tenha em mente que o barco está acelerando a toda velocidade e o urso está realmente quente em seus calcanhares, não ficando para trás.
Um grupo de turistas com um guia experiente caminhava tranquilamente ao longo da pitoresca margem do rio, quando em um segundo, uma caminhada serena se tornou uma ocasião para uma descarga de adrenalina. A poucos metros do povo, um grande urso negro desembarcou. Ele queria mostrar que controla este território. O guia nos alertou a tempo. Sem câmeras, os animais entendem muito bem quando tentamos colocar uma arma fotográfica contra eles e sempre reagem negativamente. Na verdade, o urso está apenas verificando o grupo. Se não houver vibrações agressivas vindo dele, então não há necessidade de ele estar nervoso. Ele continua seu caminho. Acho que os turistas ficaram com emoções vivas com esta caminhada, mas alguém conseguiu filmar este encontro em vídeo. Aparentemente, este operador de câmera era mais alto do que os outros e não atraiu a atenção do urso. Portanto, a reunião acabou sendo segura, graças ao guia por sua reação oportuna. Concordo, uma câmera é suficiente para compartilhar a história com o mundo inteiro. Como você gosta da nossa nova edição, amigos? Se você quiser ver mais coleções incríveis de vídeos sobre uma variedade de tópicos, inscreva-se no Eternidade Lab, um laboratório de conteúdo sempre relevante.